Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma aula. Hoje nós vamos para a página 67, onde nós faremos estudo das reticências e do uso do M ou N, quem vem antes de P ou B e de outras consoantes. Mas antes, aquele puxão de orelha. Estão fazendo as lições, estão reservando um horário para estudo. Nós precisamos ter uma rotina, como eu falei na aula anterior, porque senão vai virando um novelo de lã todo embolado, que depois nós não vamos achar a ponta quando nós voltarmos para a sala de aula. Então é importante que vocês estudem, que vocês foquem nas lições, para que nós possamos ter resultados. Combinado? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso livro na página 67, é a última parte do livro, para que nós possamos entrar no livro 2, tá ok? Então vamos lá. Então nós vamos fazer o estudo de reticências e o uso de M ou N. Então vamos para a nossa aula. Então, a princípio, nós vamos falar sobre as reticências. Quem são as reticências? São aqueles 3 pontinhos. As reticências representada pela sequência de 3 pontos. É um sinal gráfico que sinaliza, principalmente, interrupção no discurso, ou seja, interrupção na fala. Esse sinal de pontuação pode ser utilizado em diversas situações. Então, nós vamos ver algumas delas, ok? Então, vamos lá. Então, o que vocês têm no livro? Pontuação, reticências, ou seja, os 3 pontinhos. Releia este parágrafo da autobiografia de João Marcos. Lembrando que autobiografia é quando eu conto a minha história. Se eu contar a história de alguém, aí é biografia. A maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A disputa pelo controle remoto da televisão e pelo melhor lugar no carro. A busca pelos doces deliciosos que minha avó escondia para procurarmos. A moeda plantada no vaso para ver se nascia um pé de dinheiro. As caixas de papelão, principalmente as grandes, que viravam poderosas naves espaciais. Os banhos de chuva, as viagens à praia e até a novela que foi A Perda do Primeiro Dente. São várias histórias. Então, circule as reticências. Então, onde as reticências estão? Então, elas estão aqui. E qual é o feito de sentido das reticências? Ou seja, o que elas indicam? Que há outros exemplos que poderiam ser mencionados. Então, João Marcos, ele poderia ter falado mais coisas, ter deixado mais exemplos. Porém, ele interrompeu. Então, por isso que nós falamos que as reticências podem ser usadas na interrupção do discurso, ou seja, na interrupção da fala. Então, como ele interrompeu a fala, ele não quis colocar mais exemplos, por isso que apareceram as reticências, ok? Então, vamos lá, na próxima. Então, número 1. As reticências na interrupção de ideias. Numa narração, ou seja, numa fala, numa narrativa, um dos casos em que as reticências podem ser usadas acontece quando um personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe, ou seja, ele para. Então aqui um exemplo. Quanto às tarefas, fico cansado só de pensar em tudo que eu preciso fazer. Talvez amanhã me organizo mais. Então nós percebemos que nós temos a fala de alguém e houve várias interrupções das ideias. Não teve uma sequência lógica. Ele foi falando coisas meio que soltas. Então, nós temos aqui a questão da interrupção de ideias. Por isso que aparecem as reticências. Vamos lá? Segundo caso. Reticências nas indecisões. Ou nós podemos chamar de hesitações. Quando a gente tem dúvida, a gente não tem certeza do que vai falar. As reticências são muito boas para mostrar a hesitação dos falantes de um discurso, a dúvida em tomar uma decisão ou mesmo a timidez. Exemplo: não sei se devo aceitar o convite.
quero ir, mas tenho os meus receios. Um exemplo bastante claro. A mãe ou o pai chega para você e pergunta: você fez todas as lições de língua portuguesa do professor Renato? Aí você vai responder. Você entra numa indecisão, se você fala a verdade ou não. Aí você diz: ah, pai, sabe de uma coisa? Eu fiz, mas não fiz tudo, porque o celular parou. Então vocês perceberam que na indecisão, na hesitação do que dizer ao pai, foram utilizadas essas pausas, ou seja, a representação pelas reticências, ok? E mais um. As reticências nas omissões, deixar alguma coisa em aberto. Então, as reticências também costumam ser usadas quando a intenção do discurso, ou seja, da fala ou da narração, é fazer com que o leitor imagine o desenrolar de uma ideia iniciada pelo narrador. Exemplo: mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Então, ali onde terminou no vento, fica para que o leitor possa imaginar o que vem depois. Vou dar outro exemplo. Vocês não fizeram as atividades de língua portuguesa. Eu estou muito bravo. Então eu digo e falo: alunos do quinto B, vocês que não fizeram a lição... E aí aparecem as reticências. O que vai acontecer com esses alunos que não fizeram a lição? Então, vou deixar em aberto para que cada um pense, para que cada um analise o que vai acontecer. Tá certo? Então, aqui nós temos os casos onde nós podemos usar as reticências. Então, reforçando. As reticências são usadas de diversas maneiras. Quando se quer interromper a fala ou o pensamento, ele a chamou, mas talvez ela não tenha ido. Quando há uma dúvida, indecisão, hesitação sobre o que falar, ou quando se quer realçar uma expressão: não sei se vou, talvez. Então ali fica uma indecisão, eu não tenho certeza se eu vou. Talvez, se tudo der certo. E o terceiro caso, quando se quer deixar a frase em aberto. As estrelas pareciam tão perto que... tão brilhantes, pareciam estar no oceano. Pareciam estar tão perto que estavam próximas aos meus olhos. Estavam cintilantes. Então aqui, quando nós deixamos uma frase em aberto para que a pessoa possa imaginar o que está ali. Então agora vamos fazer um exercício só para que a gente possa entender um pouquinho mais. Então nós vamos identificar o uso das reticências nesses casos. Então, interrupção de pensamento, letra A, e pausa, letra B. Vim até aqui achando que fosse encontrar o quê? Foi uma interrupção do pensamento ou uma pausa? Uma interrupção. Então ele parou o pensamento dele ali, ok? Travou, não teve mais uma continuidade. Não há motivo para tanto mistério. Então aqui houve uma interrupção ou foi apenas para dar uma pausa? Para dar uma pausa. Se ele não vier em um ano, o que aconteceu aqui? Nós tivemos uma interrupção de pensamento, não teve uma continuidade. E o prêmio vai para a equipe azul. Então aqui nós fizemos uma pausa. Ok? Então aqui nós temos o uso das reticências, os nossos chamados 3 pontinhos, certo? Então nós temos esses 3 casos. Aqui nós estamos analisando esses apenas, tá? Quando nós temos a interrupção da fala, de um pensamento. Quando há uma dúvida, no caso lá da conversa com o pai, uma indecisão, uma hesitação. Ah, pai, eu não fiz a lição... Sabe por quê? Então, aquela enrolação. E quando se quer deixar a frase em aberto, para que a pessoa imagine, para que a pessoa ali tente adivinhar o que vem na sequência.
certo? Então vamos lá. Então agora nós vamos para uma outra parte do nosso estudo, que é o uso de M ou N antes das consoantes. Então, de acordo com as regrinhas da língua portuguesa e que vocês já estudaram anteriormente, antes de P e B eu só posso usar a letra M. E para as outras consoantes eu vou usar a letra N. É muito simples. Então isso vocês já aprenderam lá nas outras séries. E nós estamos apenas fazendo exercício para reforçar. Certo? Então vamos lá. E aqui tudo que nós aprendemos nesse período. Vamos lá, então vamos relembrar. História em quadrinhos são os textos criados utilizando a linguagem visual e escrita em uma sequência narrativa, ok? Então aqui nós temos o nosso primeiro estudo, que nós temos uma sequência de quadrinhos, que pode ser uma tirinha ou uma história em quadrinhos, certo? E nesta sequência nós temos uma história contada, ou seja, tanto tirinhas como história em quadrinhos são narrativas, que através da sequência dos quadros nós vamos ter uma história contada. Nós temos aqui o que fala linguagem visual e escrita. Então o que nós vimos? Linguagem visual são as expressões fisionômicas, as expressões do corpo, as linhas cinéticas, certo? E já a linguagem escrita são as palavras que vêm dentro dos balões. Até aí tudo tranquilo? Então vamos lá. Então nós temos os balões, que indicam a fala e tem diversos formatos, dependendo da intenção do personagem. Então eu tenho o balão de fala, eu tenho o balão do sussurro, que é o cochicho, eu tenho o balão do grito. Então cada balão vai mostrar uma situação. Depois disso, o que nós estudamos? As onomatopeias. O que são as onomatopeias? São aquelas palavras que indicam o som de alguma coisa, de algumas ações, como toque, 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 que é bater a porta, o tibum, que é o cair na água, esse chomp, chomp, que quer mostrar que alguém está comendo, o nosso sniff, que está chorando, e assim por diante. Então, quando nós temos uma palavra que ela representa o som de alguma ação, nós temos o que nós chamamos de onomatopeia. E nós temos os recursos visuais, que indicam o movimento dos personagens, que é o que nós chamamos de linhas cinéticas, que são aqueles risquinhos que aparecem ao lado do personagem, que vai indicar o movimento, ou do pé, ou da mão, ou da cabeça, ou do corpo todo, certo? Então aqui é o que nós vimos nas histórias em quadrinhos. Depois, nós vimos a questão de autobiografia e biografia. Então, o que é uma autobiografia? É um texto em que o autor faz um relato em primeira pessoa sobre sua experiência de vida. Então, se é em primeira pessoa, eu conto a minha história. Por isso que é chamado de autobiografia. Se eu contar a história de alguém, ou se alguém contar a minha história, aí nós estamos trabalhando com biografia. Então, é a diferença entre os dois, certo? O que nós estudamos também? A questão de polissemia. O que é polissemia? É o conjunto dos vários sentidos que uma palavra ou expressão pode assumir. Então, eu tenho uma palavra que pode ter mais de um significado, de acordo com o contexto, ou seja, de acordo com a frase onde ela está inserida. Então, nós temos aqui um exemplo. A palavra carteira. A palavra carteira pode ter o significado de móvel, aquele objeto que nós usamos na sala de aula. Deixe o lápis sobre a carteira quando terminar a prova, onde vocês apoiam os livros diariamente dentro da sala de aula. E já nós temos aquele objeto onde nós colocamos documentos, colocamos dinheiro, os nossos cartões de crédito. Então, sua carteira está no bolso?
Então aqui nós temos uma palavrinha só com mais de um significado. Então é isso que nós chamamos de polissemia, certo? E o nosso estudo de hoje, que foram as reticências. Elas são usadas de diversas maneiras para interromper a fala ou pensamento, para indicar uma dúvida, indecisão ou hesitação sobre o que falar, ou para realçar uma expressão. E também vimos o uso do M, que só virá antes das consoantes P e B. Quando aparecer uma outra consoante, nós vamos usar a letra N. Então essa foi a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham relembrado de tudo que nós estudamos. E aquela orientação que eu sempre deixo no final de cada aula. Se ainda há dúvidas, façam as anotações necessárias para que vocês possam me consultar depois. Não é para ficar com dúvidas e para fazer todas as lições. E falando em lições, nós temos exercícios até a página 70 e a produção da página 71. Então, façam os exercícios. Leiam o que se pede na página 71, que depois eu volto a explicar para vocês. Combinado? Então, foco nos estudos, prestando atenção na lição. E eu vou puxando as orelhinhas se eu perceber que tem gente vacilando, ok? Então, até breve. Fica aquele grande abraço do professor Renato e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!